Olá, Pimpolhos, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ver o nosso último bloco, né? O nosso último conteúdo do nosso curso de Geografia. A gente conseguiu terminar, mesmo de forma remota. E aí hoje a gente vai ver o quarto bloco, o quarto e último bloco do nosso conteúdo de Geografia, que é o bloco que fala sobre industrialização, tá? Antes de começar, eu queria deixar bem claro para vocês que quando a gente fala de industrialização, a gente pode abranger uma quantidade significativa de temas, tá? Dentro de industrialização, a gente pode falar, por exemplo, das revoluções industriais, né? A gente pode falar de segunda revolução industrial, a gente pode falar de Fordismo, de Toyotismo, terceira revolução industrial, a gente pode falar, por exemplo, da história do processo de industrialização brasileiro, né? Ou industrialização da América Latina, enfim. É um conteúdo bem amplo, tá? Só que, apesar de na apostila de vocês estar escrito industrialização, a gente vai abordar dois temas que são bem específicos, tá? Na apostila de vocês, a gente aborda tipos de indústria, né? A gente classifica a atividade industrial e a gente vai falar um pouquinho sobre concentração e dispersão industrial, tá? Então, no caso, quando a gente fala, o quarto bloco é a industrialização, não é o conteúdo amplo, são esses conteúdos específicos que eu falei para vocês agora, tá? Então, vamos começar pela classificação da atividade industrial, tá? Vamos falar dos tipos de indústria, e aí depois a gente fala sobre concentração e dispersão, tá? Quando a gente fala de tipos de indústria, a gente classifica em quatro grandes grupos, tá? Essas indústrias. A primeira, né, o primeiro grupo seriam as indústrias que a gente chama de indústrias de base, tá? Gente, o que são as indústrias de base, tá? As indústrias de base são as indústrias, né, responsáveis por retirar a matéria-prima direto da natureza, né? Então a gente chama de indústria de base exatamente por isso, porque ela vai fornecer a matéria-prima para uma outra indústria, tá? Então, por exemplo, quais são os exemplos de indústrias de base, tá? A gente tem, por exemplo, as indústrias que a gente chama de extrativistas, tá? Ou extrativas. Tem alguns lugares que você lê extrativas, tem lugares que você lê extrativistas, tá? Ou seja, são indústrias que extraem matéria-prima da natureza, tá? E essa matéria-prima, ela pode ser de origem vegetal, ela pode ser de origem animal ou de origem mineral, tá? As indústrias de base de origem mineral são as mineradoras, né? Que vai retirar da natureza minério de ferro, bauxita, enfim, tá? As indústrias extrativistas, né, de matéria-prima animal, são as indústrias que vão retirar, no caso da matéria-prima animal, ou para alimento, tá? Fornecimento de carne bovina, carne suína, enfim, ou para alimento, ou para a produção de itens que utilizem o couro do animal. Pois é, em pleno século XXI ainda tem gente que consome couro de animalzinho, tá? Então, hoje, principalmente no ramo da moda, né? Você compra sapato de couro, couro original, tá, gente? Porque a gente sabe que a gente pode comprar couro sintético, tá? Tô falando das marcas que utilizam o couro real oficial. Então, você tem sapato, carteira, bolsa, casaco de pele, gente. Casaco de pele em pleno século XXI tem gente que usa. E não é só no vestuário, não, esses itens que eu falei, tá? Então, você tem, por exemplo, carros que são carros de luxo, né? Ou nem tão de luxo assim. Carros com banco de couro legítimo, tá? Então, essas indústrias de base extrativistas, né, de matéria-prima animal, então também pode ter essa finalidade, tá? A extração do couro para a produção de móveis também, tem sofá de couro, acabei de me lembrar. Enfim, não recomendo, não façam isso, comprem sintético. Mas tem, tá? Então, além de fornecer, além da extração da matéria-prima animal para a indústria do alimento, né? Você tem para esses segmentos que eu falei, tá? Então, eu falei extrativismo de matéria-prima mineral, né?
minério de ferro, bauxita, são as mineradoras, matéria-prima animal, essa que eu acabei de falar, e tem também extração de matéria-prima vegetal, tá? Gente, a extração de matéria-prima vegetal, ela tem também a parte de alimentação, né? Verdura, legumes, enfim, e você tem a parte medicinal também, tá? Muitas ervas, né, são utilizadas na produção de remédio, cosmético, chás terapêuticos, enfim, tá? Então, todas essas indústrias extrativistas, né, que extraem matéria-prima da natureza, a gente, como eu disse, pode ser vegetal, animal ou mineral, a gente chama de indústria de base, tá? Outro tipo de indústria de base é Petrobras, tá? Não só a Petrobras, estou usando a Petrobras como exemplo porque a Petrobras é a nossa estatal do petróleo, tá? É a nossa empresa, a nossa indústria, perdão. Mas, obviamente, existem outras indústrias de petróleo ao redor do mundo, tá? Tudo indústrias de base. Por que indústrias de base? Porque são responsáveis por extrair, no caso do Brasil, o petróleo das camadas do pré-sal, tá? E aí esse petróleo vai ser utilizado na produção de outros subprodutos, né? Gasolina, diesel, todo tipo de petrolato, plástico, enfim, tá? Outro exemplo de indústria de base, as madeireiras, tá? As madeireiras também são consideradas indústrias de base, né? A madeira vai ser utilizada ou para produção de móvel, ou para material para construção civil, tá? Outra também que é considerada indústria de base. Todas as indústrias geradoras de energia, tá, gente? A gente está em pleno século XXI, né? A gente está aí na terceira revolução industrial, ainda passando pela terceira revolução industrial, que é a revolução técnica, científica e informacional, né? Então, você imagina, sem matriz energética a gente não sai nem do lugar, tá? Então, a energia ela é base para todas as atividades humanas, né? Até para a própria atividade industrial. Então, as indústrias geradoras de energia, e aí não importa se é geração de energia elétrica, energia nuclear, eólica, solar, termoelétrica, tudo isso, gravitacional, né? Energia gravitacional, tudo isso, todas essas indústrias geradoras de energia são consideradas indústrias de base, tá? A classificação geral é essa, tá? As indústrias de base são as indústrias responsáveis por retirar matéria-prima da natureza, tá? E aí o segundo grupo a gente chama de indústria de bens intermediário, tá? A primeira são as indústrias de base e essa que eu vou explicar agora são as indústrias de bens intermediários, tá? O que são as indústrias de bens intermediários? Ora, bolas. Toda indústria, para funcionar, seja ela de base ou não, ela precisa de quê? De maquinário, né? De máquinas, de utensílios, de ferramentas. A própria Petrobras utiliza, né, para furar as camadas do pré-sal. Eu não sei se vocês já viram vídeos disso em algum lugar, daquelas brocas gigantescas que são utilizadas para fazer a perfuração. Estou dando esse exemplo, mas poderia ser qualquer outro, tá? Então, ou seja, existem as próprias plataformas de petróleo que ficam em alto mar, né, que são estruturas metálicas. Não é a Petrobras que fabrica essas coisas, essas máquinas, esses utensílios, essas brocas, né? Então, ou seja, são outras indústrias que produzem essas peças, esses equipamentos, tá? Então, por exemplo, a madeireira, né, que eu falei que é a indústria de base. A madeireira, ela utiliza, vamos colocar assim, né, 2 itens que são essenciais na atividade de uma madeireira. Creio eu que é uma motosserra, né, para você cortar a tadinha da árvore, e os caminhões que vão fazer o transporte daquelas toras de madeira, tá? Então eu te pergunto, as madeireiras produzem motosserra? Não. As madeireiras produzem, né, caminhão? Não, né? Mas o caminhão é uma ferramenta de trabalho dentro das madeireiras e as motosserras também. Então, ou seja, as indústrias de bens intermediários são as indústrias que produzem peça,
equipamento, máquinas para outras indústrias funcionarem, tá? Como eu disse, as indústrias geradoras de energia, né? Por exemplo, a energia eólica tem lá, eu falo catavento, né? Para os meus alunos do fundamental. Não é certo falar catavento, eu acho mais fácil. Mas são as turbinas, né, de geração de energia eólica. É uma outra indústria que vai produzir aquelas turbinas, tá? Então, as indústrias de bens intermediários é esse tipo de indústria, tá? São as indústrias que vão produzir máquinas industriais, tratores, motores automotivos, autopeças, tá? Utensílios, ferramentas, tudo que uma outra indústria vai precisar para funcionar. Por isso que a gente chama de bens intermediários. Ela fica ali entre a indústria de base e entre a indústria de bens de consumo, tá? E aí a gente vai para o terceiro bloco, que eu já até dei a cola aqui, né? Que são as indústrias de bens de consumo. Vocês repararam que nem a indústria de base, nem a indústria de bens intermediários produzem diretamente para a gente? Não produzem, né? As indústrias de bens intermediários produzem para outras indústrias, né? E as indústrias de base, elas retiram matéria-prima da natureza também para outras indústrias, né? E aí, quem é que produz diretamente para gente? São as indústrias de bens de consumo, tá? E aí entra a divisão, tá? As indústrias de bens de consumo, a gente divide em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis, tá? Gente, tem essas classificações têm nomes completos, tá? Então, indústrias de base, indústrias de bens intermediários, e aí quando a gente chega em bens de consumo, então indústrias de bens de consumo duráveis, indústria de bens de consumo não duráveis. Professora, o que é bem de consumo durável e o que é bens de consumo não durável? O nome já está te dizendo, meu amor. O não durável é aquilo que você compra para consumo imediato, né? A gente está partindo da premissa que é um produto que tem uma vida útil muito curta, que tem um prazo de validade muito curto. Exemplo maravilhoso: indústria alimentícia, né? Ou indústria do alimento, o que fica mais fácil para você. A indústria alimentícia ou do alimento é uma indústria de bens de consumo não duráveis, tá? Por quê? Porque você compra para consumo imediato. Ah, professora, mas a gente compra estoque de macarrão lá em casa e dura 2 meses. Ok, gente, né? Mas falando de produto manufaturado, né, de produto industrializado, 2 meses. E toma cuidado com esses 2 meses aí, que vai dar uns bichinhos nesse teu macarrão aí, tá? Mas assim, fruta, legumes, carnes, né? Todo tipo de carne, precisa até de um armazenamento específico, né? Tudo isso é preciso consumir rápido, existe uma data de validade. Por mais que você queira guardar por muito tempo, você até pode. Eu quero guardar o pedaço de carne por 3 anos. Você pode, meu amor. Critério é seu, né? Mas essa carne, ela tem um prazo de validade, tá? Então, a indústria alimentar, ou alimentícia, ou do alimento, né? O que vocês preferirem, é uma indústria de bens de consumo considerada bens de consumo não durável. Porque a gente parte da premissa que a gente está comprando, para consumo imediato, tá? Então, comida é bem de consumo não durável. Comprou, você tem que comer, né? Até porque a gente vai comprar comida para guardar, gente. Não, para comer, né? Ficar com o buchinho cheio, ficar feliz, tá? Outra indústria que a gente considera bens de consumo não durável. Indústria farmacêutica. Você vai comprar remédio aí na sua casa para estocar? Ah, professora, mas lá em casa a gente gosta muito de comprar o quê? Neusa. Né? A gente gosta de ter uma Neusa guardada. Eu também, meu amor. Eu gosto de ter Neusaldina aqui, porque às vezes dá o quê? A propaganda gratuita para Neusaldina. Vamos ver se eles patrocinam o nosso vídeo. Às vezes é bom você ter um remédio em casa para dor de cabeça, para dor de barriga, né? A famosa diarreia.
para esses sintomas assim mais tranquilos, né, que você pode se automedicar sem grandes consequências, tá? Então eu sempre tenho aqui em casa uma cartelinha de remédio para dor de cabeça. Eu tenho problema na coluna, então sempre tem um remédio para dor um pouquinho mais forte, mas que eu tenho receita para comprar. Então, tem. Mas assim, a gente não pode comprar uma quantidade significativa, porque esses remédios têm prazo de validade. E não é recomendado que você tome remédio com a data de validade vencida, pelo amor da deusa. Não vá fazer isso, tá? Você vai acabar prejudicando a sua saúde. E outra coisa, ninguém é louco. Tirando esses exemplos que eu acabei de dar, esse remédio para dor de cabeça, enfim, mas ninguém é desorientado a ponto de estocar remédio, né? Ainda mais tem alguns remédios que são caros, são para tratamentos específicos, então ninguém vai ficar estocando isso em casa, tá? Então a gente parte da premissa de que o remédio ele é para consumo imediato. Você adoeceu, desenvolveu algum tipo de problema, você vai ao médico, ele te passa uma receita, você compra, normalmente ele prescreve, você vai tomar durante uma semana, durante 15 dias, depois você volta, enfim. Então, a indústria farmacêutica também é considerada uma indústria de bens de consumo, indústria de bens não duráveis, tá? Porque você está comprando para consumo imediato. Tem outra que a gente considera consumo imediato, de não durável? Tem. Cosmético, né? A indústria do cosmético, a gente também fala que é bens de consumo não durável, tá? Gente, por quê? Ninguém compra batom para durar 5 anos, tá? Batom é para consumo imediato, né? As meninas aí, todo tipo de maquiagem, blush, né? Corretivo, base, protetor solar. E, gente, a indústria do cosmético, apesar desse nome, né, cosmético, ela não fabrica só maquiagem, tá? Ela produz todo tipo de produto para o corpo, tá? Então, desde protetor solar, creme hidratante, a parte de perfumaria também, tá? Protetor solar, o que mais? Esmalte, a parte de esmalte, acetona, já falei protetor solar 1 milhão de vezes, né? Shampoo, a parte de higiene também, né? Shampoo, condicionador, creme de massagem, creme de pentear. Para os meninos, creme de barbear. O que mais que o homem usa além de creme de barbear? Você não usa nada, né, gente? É o quê? Só sabonete? Creme de barbear? Vocês nem devem usar shampoo. Vocês usam shampoo? Tem nem cabelo, vai usar shampoo. Mas, enfim, a professora é desorientada. Mas toda essa parte de higiene, desodorante, enfim, vocês entenderam, né, gente? Então, toda essa parte, a gente fala indústria de cosmético e a gente também considera bens de consumo não duráveis, porque você não vai comprar esse tipo de produto para armazenar, para durar 5, 6, 7, 10 anos, tá? Então, esses três, tem mais uma, 4. Indústria do vestuário. Vestuário, falei certo, porque às vezes eu falo vestiário, aí eu tenho que lembrar para os meus alunos, gente, vestiário é onde o jogador de futebol troca de roupa depois do jogo, tá? Então é vestuário, tá? Não é indústria têxtil, tá? Porque a indústria têxtil, pode ser indústria têxtil? Pode chamar de indústria têxtil, que é até fácil, que não corre o risco da professora passar vergonha e falar o nome errado. Mas ou você pode falar tanto indústria têxtil ou do vestuário, tá? Que é a produção de roupa, né? Completa, tá, gente? E aí entra tudo, tá? Desde calça jeans, blusa, meia, roupa íntima, meia calça, boné, mochila, tênis, né? Os calçados também entram, chinelo, enfim, vocês entenderam, tá? Por mais que a roupa, né, ela tenha uma dura, dependendo da qualidade do produto, vai ter uma certa durabilidade, né? Mas dependendo do uso também que você faz desse produto, não vai durar tanto, tá? Então, indústria têxtil, indústria farmacêutica, indústria de cosmético, indústria alimentícia, a gente chama de indústria de bens de consumo não duráveis, tá? E aí, o que a gente chama, então, professora, de durável? O que é durável? O que a gente compra que dura, né? Então, o que a gente considera indústria de bens de consumo duráveis?
Primeiro, indústria automobilística, tá? Gente, ninguém compra um carro para consumo imediato. Eu vou usar o carro 3 dias depois, não tem mais carro, né? Porque às vezes você comprou alface. A alface não vai durar mais que 3 dias, que fica o quê? Murcho na sua geladeira, tá? Normalmente, né, quando a gente parte da premissa de que o carro, né, se você não se acidentar, não fizer besteira, né, ficar dando cavalinho de pau, passando a 220 em cima do quebra-mola, se você cuidar do seu carro direitinho, a gente compra um carro no mínimo, para que esse bendito dure aí uns 5 anos, né? 6 anos, dependendo da marca do carro, da qualidade, do cuidado que você tem aí com o seu Fusquinha. E aí acho que a gente até já conversou sobre isso, não já? Não sei se foi na turma de vocês que a gente falou sobre essas coisas que duram, acho que foi na turma da noite. O Fusca, né, ele é um modelo de carro que já não é mais produzido, cessou a produção do Fusca. Mas você cansa de ver aí na rua, inclusive carros, Fuscas muito bem conservados, né? Carros que foram construídos há décadas atrás, várias décadas atrás, e que estão em perfeito funcionamento, né, e manutenção. Isso porque o dono, né, cuida, então as coisas duram se você cuidar delas. Olha aí o conselho, né? Tudo dura se a gente cuidar. Então, a indústria automobilística é uma dessas indústrias que a gente considera de bens duráveis, né? Você compra esse bem com a premissa de que ele vai durar no mínimo aí uns 5 anos, tá? Pode durar mais, porque hoje em dia tudo é descartável, até os carros, mas enfim. Outro tipo de indústria que a gente considera de bens duráveis é eletrodoméstico, tá? Principalmente linha branca. O que é linha branca? Máquina de lavar, fogão, geladeira. Esqueci alguma coisa? Não. Mas esses itens que a gente compra para casa, tá? Móveis também, tá? Então, tipo assim, ninguém compra um guarda-roupa para ele durar 2 meses, né? Então, a indústria de eletrodomésticos, de móveis, automobilística, né? Alguns eletrônicos, não são todos, mas alguns eletrônicos, a gente compra partindo da premissa de que vai durar alguns anos, tá? Algumas coisas duram mais, outras duram menos, tá? Mas tem uma durabilidade maior do que os itens que a gente chama de bens de consumo não duráveis, tá? Então, esse foi o terceiro grupo, né? Quase que não sai, grupo. Que são as indústrias de bens de consumo, que a gente divide em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Tá? E qual é a quarta, né, e última classificação das indústrias? É o que a gente chama de indústrias de ponta. Sim, o nome é esse, indústrias de ponta, tá? Gente, as indústrias de ponta são as indústrias que produzem bens, né, com alto valor agregado, né? Principalmente com alta tecnologia agregada, tá? Então, são produtos tecnológicos, né, extremamente tecnológicos, onde tem todo um investimento, né, na área de ciência, na área de educação, na área de tecnologia, enfim. Então, quais são os tipos de indústria que hoje a gente considera indústrias de ponta, né? As indústrias que produzem aviões, né? Até porque, meu amor, se não fizer direito, o bicho o quê? Cai, tá? Então, é preciso muita tecnologia envolvida. Então, a gente chama de indústrias de ponta. Indústrias que fabricam satélite de comunicações. Não só os satélites de comunicação, tá, gente? Até porque se não tivesse satélite de comunicação, né, não tinha telefone, não tinha internet, dependendo do tipo de internet, do tipo de telefone, TV a cabo, né? Um monte de tecnologia aí que a gente usa, né? E satélite de monitoramento também, tá? E aí esse monitoramento, meu amor, pode ser monitoramento climático, pode ser monitoramento militar, tudo isso é tecnologia de ponta, tá? Então, indústrias que produzem satélite, indústrias que produzem computadores, né? Computadores, tablet, smartphone, telefones celulares, tá? Notebooks, tudo isso. E outra coisa, indústrias que produzem equipamentos da área médica, tá? Equipamentos principalmente para diagnóstico médico, aquelas máquinas gigantescas que a gente às vezes tem até que entrar dentro para fazer exame médico. Aquilo lá, como é que é o nome daquilo? Ressonância. Ressonância magnética, é isso, né? Então, essas indústrias que produzem equipamento médico também são consideradas indústrias de ponta. Gente, os equipamentos médicos, eles precisam de uma precisão
de 100%, né? Você está fazendo um diagnóstico médico, são vidas que estão em jogo. Então, esses equipamentos precisam ser bem precisos. Então, tem toda uma tecnologia aplicada, tá? Só que a tecnologia, ela não existe sem investimento, né? Sem mão de obra qualificada. Então, tem toda uma infraestrutura ali em volta dessas indústrias de ponta, tá? Mas é mamão com açúcar, né? Os 4 tipos de indústria, os principais: indústrias de base, indústrias de bens intermediários, indústrias de bens de consumo, que se dividem em duráveis e não duráveis, e indústrias de ponta, tá? O finalzinho do nosso conteúdo, eu vou falar bem rapidinho, porque eu acho que nem deveria estar em outro contexto, né? Que é um contexto mais histórico, mas enfim, que é a parte que fala sobre concentração e dispersão industrial. O que significa isso? Vou usar o exemplo brasileiro para facilitar para vocês. Quando o Brasil começa o seu processo de desenvolvimento do seu parque industrial, que a gente considera ali que começa na década de 30, né, com o governo Vargas, as indústrias brasileiras elas ficam concentradas em determinados locais do nosso país. Que locais são esses? Principalmente região sudeste, Rio e São Paulo, tá? Então a gente fala que num primeiro momento do nosso processo de industrialização, o nosso processo de industrialização foi concentrado, né? Houve uma concentração industrial nessas regiões, né? Na região sudeste, mais São Paulo e Rio de Janeiro. As indústrias estavam concentradas nessas áreas, tá? Então, isso a gente chama de concentração industrial. E aí, depois a gente passa pelo processo de dispersão industrial. O que é o processo de dispersão industrial? É exatamente o contrário, tá? Muitas indústrias, né, buscando se expandir, procurando novas áreas, né? Muitas indústrias querendo fugir do congestionamento, das áreas metropolitanas, querendo fugir de poluição, alto preço dos terrenos nas áreas mais próximas aos centros urbanos. Nos centros urbanos, os sindicatos são mais fortes, né, do que se você for para uma cidade interiorana. Então, muitas indústrias decidiram sair desses grandes centros urbanos e instalar os seus parques industriais em cidades do interior, em cidades menores, tá? Até pela própria qualidade de vida oferecida por essas cidades mais interioranas, tá? Então, você vai ter mão de obra mais barata, né? Às vezes você consegue isenção fiscal, né? Essas prefeituras concedem isenção nos impostos para que essas indústrias se instalem. Então, inclusive, esse não é um movimento que acontece só no Brasil, tá? Isso é algo que acontece no mundo inteiro, é um fenômeno que ele foi mundial, né? Então, nos primeiros momentos de solidificação dos parques industriais dos países, essas indústrias ficam concentradas numa determinada área. No caso do Brasil, isso fica concentrado na região sudeste, como eu disse, mais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Depois, o Brasil vai passar pelo processo de dispersão industrial, onde as indústrias acabam optando por tirar os seus parques industriais desses centros urbanos, né, e instalar em áreas mais interioranas, né? Um dos exemplos, até que é um dos mais famosos aqui no Brasil, inclusive, se eu não me engano, é o exemplo que a apostila de vocês está dando, que é, por exemplo, a dispersão para a zona norte, não, perdão, gente, região norte do Brasil, que foi para a zona franca de Manaus, né? Então, muitas indústrias transferiram seus parques industriais para a zona franca de Manaus, que é a região norte, e também para o Recôncavo Baiano, né? Que é uma região que fica no Nordeste brasileiro, tá? Então, essa é a diferença entre concentração e dispersão industrial, tá? Elas acontecem em períodos históricos diferentes. Esse é o conteúdo mamão com açúcar do nosso bloco 4, tá? Os tipos de indústria são esses 4 que eu falei para vocês, e esse finalzinho que fala sobre concentração e dispersão industrial, tá?
Se porventura vocês tiverem ficado com alguma dúvida ao assistir esse vídeo, por favor, ou vocês tirem essa dúvida comigo lá no dia do nosso atendimento online, né, que o Luan vai marcar, ou se a dúvida for muito agoniante, você pode passar isso para o Luan, que o Luan entra em contato comigo e a gente vê um jeito aí de conversar a respeito, tá? Gente, eu sei que a gente ainda vai se ver, né, lá no atendimento online, mas tem aluno que aparece, tem aluno que não aparece, Então eu finalizo aqui o meu vídeo, queria desejar um bom final de ano para vocês, não sei se a gente vai se falar ainda, né, alguns pode ser que eu ainda fale no atendimento online, como eu disse, outros podem ser que não, então desejo um bom final de ano para vocês, um bom Natal, um bom ano novo, que 2021 traga coisas boas que a gente está precisando, né? Saúde para vocês e para os familiares de vocês. Nem a gente não tá tendo nem aula presencial para eu pedir o que é uma paçoca de presente de Natal, né? Que eu peço paçoca, que eu sou a viciada da paçoca. Mas enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu disse, por favor, me procurem. Bom Natal e bom Ano Novo. Foi um prazer, ainda que a gente não tenha tido esse contato presencial esse semestre. Espero poder vê-los no primeiro semestre do ano que vem, tá bom? Falei horrores, gente. Vou-me, tá? Beijo e até o nosso encontro lá no atendimento online, tá bom? Beijo, pimpolhos. Fui!